Vamos dar um pulinho na Cisjordânia agora, porque o Akram Afané, brasileiro-palestino, espero ter pronunciado corretamente o sobrenome do Akram aqui, está nos esperando para nos contar. Ele está na Cisjordânia, não na faixa de Gaza, né? O Akram, ele já está por aqui com a gente? Está nos ouvindo, Akram? Acho que o seu microfone está mutado, Akram. Tenho essa impressão. Deixa eu ver aí. Fala com a gente de novo. Olá, tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo bem, Akram. Queria que você contasse para a gente, Akram, antes de mais nada, boa noite, né? Aí já quase 2 horas da manhã, não é isso? 6h49, 1h49 da madrugada aí, se eu não estiver enganado. Queria que você dissesse há quanto tempo você está aí, Akram? Eu estou aqui, Rafael, há 30 anos. Eu nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul, vim para cá aos 17 e estou vivendo aqui desde então. Você está na Cisjordânia, não é? Qual é o ambiente aí? Você está relativamente distante do local onde há o confronto em si, né? Mas as coisas mudaram de que maneira? Como é que o cotidiano aí na Cisjordânia mudou nas últimas 72 horas? Se é que mudou dramaticamente, eu imagino que sim, enfim. Sim, olha, desde o sábado a situação aqui é muito dramática e tem muita tensão e muita preocupação. A gente vivenciou aí nesses últimos 2 dias muitas filas em postos de gasolina, aglomerações em supermercados, pessoas tentando comprar mantimentos para casa com receio que o futuro pode trazer algumas coisas mais críticas, né? E o sentimento do geral aqui é que a escalação vai aumentar nos próximos dias, Rafael. E vocês estão se preparando para isso como, Akram? Olha, estamos tentando comprar um pouco de mantimento, deixar alguns mantimentos extras em casa. Quando se tem aí problemas igual a esses, a gente, muitas vezes o exército israelense, ele impõe, eles fecham as ruas que interligam as cidades, às vezes eles colocam toque de recolher para os cidadãos palestinos, para que eles fiquem em casa somente, né, com receio que esses possam sair em manifesto ou em apoio ao que está acontecendo lá em Gaza. Então, existe um receio muito grande por parte de Israel e por nós aqui a gente está tentando levar isso em consideração caso uma emergência aconteça. Você chega a observar algum movimento policial ou militar diferente do habitual, Akram? Sim, estamos vendo mais uma existência mais israelense nas fronteiras, onde interligam as cidades com os assentamentos, nas ruas que interligam as cidades, estamos vendo mais checkpoints, que a gente chama, que é algo parecido com blitz, né? Eles colocam pontos de checagem, e eles praticamente fecharam todas as cidades hoje, né? É muito difícil você se locomover de uma cidade para outra desde o sábado, e não se tem estudos nas escolas desde sábado, e a situação realmente é de muita tensão aqui. Casarões, explica pra gente, a faixa de Gaza é gerida, digamos assim, administrada pelo Hamas, não é? A Cisjordânia, qual é a situação na Cisjordânia? Olha, desde a guerra de 1967, os territórios que hoje são os territórios palestinos ocupados, tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, são controlados por Israel, são ocupados por Israel efetivamente. E na década de 1990, com o início das negociações de paz, os chamados Acordos de Oslo, criou-se ali a perspectiva de se estabelecer um Estado palestino soberano. E no que seria esse Estado palestino, tanto a Cisjordânia quanto Gaza seriam administrados por um governo palestino que esteve em vias de ser criado, e o nome desse governo seria a Autoridade Palestina, que estaria ali no caminho para se tornar de fato um governo institucionalizado, reconhecido do país soberano palestino. O que acontece é que as negociações de Oslo foram interrompidas, elas não foram adiante, por mil razões que depois a gente pode comentar, e efetivamente
você manteve a ocupação israelense tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, e essa ocupação ela foi se tornando absolutamente insustentável. A resposta palestina à prolongada ocupação foi a segunda intifada. Os palestinos já tinham se rebelado em 87, na primeira intifada. A segunda intifada começa em 2000, foi extremamente violenta. Foi uma intifada que se valeu de muitos atentados terroristas contra civis israelenses e muita repressão por parte do exército de Israel também. E desde o início dos anos 2000, essa segunda intifada vai de 2000 a 2005, você tem basicamente um governo palestino representado pela Autoridade Palestina, que hoje é governado por um partido chamado Fatah, esse partido herdeiro da Organização para a Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, que era o grande líder, né, do nacionalismo, ali, do movimento nacional palestino. E do outro lado, em Gaza, em 2006, um grupo que disputa o lugar com o Fatah, inclusive nas eleições parlamentares palestinas, que é o Hamas, ganhou a eleição e estava pronto para constituir um governo que governasse tanto Gaza quanto a Cisjordânia. O problema é que o Fatah, a Autoridade Palestina, não reconheceu a vitória do Hamas e o Hamas unilateralmente tomou o poder da faixa de Gaza. Essa história super condensada para dizer o seguinte: hoje você tem em Gaza 2 milhões de palestinos mais ou menos governados pelo Hamas e que não tem contato, não tem intercâmbio, até porque são fisicamente duas regiões separadas. Ao passo que na Cisjordânia você tem um governo da Autoridade Palestina, do Fatah, e que em ambas as regiões você tem métodos de ocupação diferentes. Na Cisjordânia, você tem uma ocupação militar que ela é parcial, mas ela basicamente impede que qualquer palestino que vive na Cisjordânia transite para dentro de Israel, ou mesmo transite entre cidades palestinas, porque todas elas nas estradas são bloqueadas, há bloqueios, os chamados checkpoints. Então fica muito difícil você transitar de um lado para o outro. Até aumentou agora, segundo o Akram falou, né? Mais checkpoints do que havia. Exato, e aí é o que ele falou, a questão das escolas, por exemplo. Na época em que eu visitei a Palestina, havia pessoas estudando em universidades que ficavam a, 5 quilômetros de distância da sua casa, mas ela demorava 2 horas para poder chegar, porque os caminhos que ela tinha que percorrer para chegar na universidade que ficava ali do outro lado, dependiam de não sei quantos checkpoints, os soldados israelenses paravam, pediam documentação, às vezes não deixavam que as pessoas transitassem. Então é uma situação absolutamente dramática para os palestinos que vivem em ambos os lados. No caso de Gaza, não há propriamente um controle militar israelense, mas na prática Israel controla o acesso à terra, entram alguns suprimentos, às vezes, e tal. Então, é uma situação muito complicada. As pessoas falam que Gaza, por exemplo, é uma prisão a céu aberto, né? A Cisjordânia, a situação não é tão dramática, mas ainda assim, todos esses impedimentos dificultam muito qualquer possibilidade de você estabelecer um diálogo com um dado adicional, que é o seguinte: Israel vem, desde 67, desde que ocupou a região, construindo assentamentos de maneira sistemática dentro da Cisjordânia. Esses assentamentos hoje somam aí mais ou menos 650 mil judeus que moram dentro da Cisjordânia em assentamentos que são considerados ilegais pelo direito internacional e que dificultam qualquer possibilidade, por exemplo, de você criar um Estado palestino, porque você teria que, na prática, expulsar milhares de judeus. Então, tudo isso torna a situação na Palestina muito delicada, e tudo isso insufla, inclusive, o medo mútuo, porque os palestinos vivem sob ocupação, e é muito difícil você vislumbrar qualquer tipo de horizonte, qualquer tipo de possibilidade vivendo sob ocupação, e os israelenses vivem numa situação constante de medo, né? Porque sejam aqueles que apoiam 2 estados, sejam aqueles que apoiam a colonização total da Palestina, todo mundo ali sabe que, infelizmente, ninguém está em paz. Então, isso torna qualquer situação muito amplificada, como, infelizmente, é aquilo que a gente tem acompanhado nos últimos dias. Ô, Akram, desculpa perguntar, mas qual é a tua profissão aí? Você está conseguindo desenvolver normalmente? Como é que a tua vida ficou restrita aí, a tua vida cotidiana? Eu trabalho para a Comissão Eleitoral Palestina, um órgão público palestino, né? É o similar ao TSE aí no Brasil. Eu trabalho como oficial de projetos por departamento de TI,
E, ultimamente, nesses últimos 3 dias, nós estamos trabalhando o mínimo, né? Tipo, 3, 4 horas por dia, e depois eles nos liberam para que a gente possa voltar para casa e cuidar dos filhos e mais ficar. E não sair muito de casa, né? Porque a situação está muito, muito tensa. As crianças ficam em casa o tempo todo, sem aula, sem nada. Nesses últimos 3 dias, sim, não tiveram aulas. Talvez um pouco mais para frente eles vão abrir as aulas online, né? Talvez eles estudem em casa, ou eles abram de forma parcial as escolas, que eles possam ir a algumas aulas e depois voltarem para casa. Ainda a gente não sabe qual é o quadro que vai ser colocado nos dias a seguir ainda. Bom, a gente conversou com o Akram Fanê, brasileiro, palestino, mora na Cisjordânia, está conversando com a gente ao vivo de lá, agora 2 horas da manhã lá. Akram, muito obrigado pelo papo aqui com a gente no Flow News. Boa sorte aí para você. A gente volta a conversar em breve, tomara, com as coisas mais calmas por aí, viu? Ok, obrigado, Rafael, e tudo de bom para vocês aí. Muito obrigado. Para você também.